Fala aí, galera! Hoje vamos falar sobre o segundo reinado. Falar um pouquinho sobre o segundo reinado. Então, o segundo reinado foi o tempo aqui no Brasil que o Dom Pedro II era o chefão aqui, tá ligado? E como todo Pedro, o cara era sinistro. E o que teve no segundo reinado? O segundo reinado foi onde a gente teve a Guerra do Paraguai e também a proclamação da República, entre muitas outras coisas. Bom, galera, para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, primeiramente a gente tem que dar uma voltadinha um pouquinho para poder saber como que Dom Pedro II chegou aonde ele está agora, no segundo reinado. Então, antes do segundo reinado, nós tivemos o primeiro reinado, né, com Dom Pedro I, que por causa dos problemas lá em Portugal, ele acabou voltando para lá, metendo o pé daqui do Brasil, abdicou o trono, deixando Dom Pedro II aqui como seu sucessor. Só que quando ele foi para Portugal, Dom Pedro II ainda tinha uns 5 anos, tá ligado? Então, obviamente, ele não podia assumir o trono. Então, o que aconteceu? Ele foi para Portugal e o Brasil entrou no período chamado período regencial. Só que aí, na real, o período regencial foi uma verdadeira catástrofe. Os caras não sabiam o que eles faziam, entendeu? Foram vários regentes e não sabiam o que eles estavam fazendo. Aí o povo, e também até alguns da elite, começaram a clamar por um imperador, né? Foi quando se deu o golpe da maioridade, levando Dom Pedro II a ser imperador do Brasil com 14 anos e meio. Mano, aí, tu já imaginou o que é ser o imperador do império gigantesco como o Brasil com 14 anos? Já imaginou? Cara, é sinistro. Só que por ser novinho, o Dom Pedro II, ele precisava de algo que retratasse que ele era maturo o suficiente para poder governar o Império do Brasil. Então ele era sempre retratado dessa forma aqui, ó, sempre mais velho, né, com uma característica mais madura, mais autoritária. Enquanto Dom Pedro I, ele era retratado novinho, né? Sempre mais juventude, para retratar um país que era jovem e que iria governar com a juventude. Então, o Dom Pedro II, o cara teve uma educação sinistra o suficiente, parceiro, para poder ser um bom imperador. De fato, ele foi. E quando ele chegou no trono, ele estava decidido mesmo a estabilizar a política do Brasil. Porque antes do reinado do cara, os conservadores e os liberais, eles ficavam brigando o tempo todo, mano. Era o maior fight, tá ligado? Esses caras, eles só pensavam em poder. Poder, poder, poder. Não pensavam mais em nada. Não pensavam no Brasil. Eles pensavam no poder que eles iriam ter. Somente isso. Então, o que Pedrinho fez? Pedrinho começou a centralizar o poder só na mão dele. Entendeu? Pra não ter mais briga, porque agora não tem como mais brigar. Ah, foi você, eu tenho mais poder, não sei o quê. Não, filho, agora o poder tá na mão de Pedrinho. É. Tô dizendo que todo Pedro é sinistro. Então, Dom Pedro II, ele não fez isso apenas para os conservadores e os liberais pararem de brigar, não. Ele também fez isso para que os estados brasileiros, o Brasil como um todo, não se separasse, continuasse junto. Porque isso aconteceu aqui do lado, na América Espanhola. Tudo pertencia à Espanha, cara. Só que agora virou um monte de país. Virou Chile, Argentina, Venezuela, um monte, entendeu? Mas como não dá para agradar todo mundo, depois que ele fez isso, teve mais uma revolta no Brasil. A última revolta separatista no Brasil, que foi a Revolta Praieira. Que rolou aonde?
rolou lá em Pernambuco. Os manos lá proclamaram a república e tudo, tá ligado? Mas Pedrinho combateu firme essa revolta aí praieira. Ele mandou muita bala lá nos caras. O que Dom Pedro II queria era que o Brasil ficasse sempre unido, continuasse sempre unido. E para isso, o que ele fez? Ele fez uma coisa chamada parlamentarismo às avessas. Exatamente isso que você escutou. Parlamentarismo às avessas. Coisa que só acontece no Brasil. Mas por que esse nome, parlamentarismo às avessas? Porque no parlamentarismo mesmo, a vera, o que acontece? O povo escolhe os deputados e os deputados escolhem, né, o primeiro-ministro. Só que no Brasil acontecia o contrário. O Dom Pedro II escolhia o primeiro-ministro e o pessoal lá que mandava lá dentro do parlamento, e depois disso que tinha as eleições para deputados. Era um parlamento às avessas. Alguns países costumam chamar esse tipo de parlamento até de parlamento à brasileira. E Dom Pedro II alternava. Uma hora ele escolhia um conservador, outra hora ele escolhia um liberal. Para que eles não ficassem naquele fight, né? E trouxessem uma estabilidade para o Brasil. Só que, meu parceiro, lembrando que no Brasil o poder moderador criado lá atrás por Dom Pedro I ainda existia, né? Então, se saísse do controle de Dom Pedro II, ele tinha um poder moderador nas mãos e dissolvia tudo, acabava, ó, acabou a bagunça, dissolvia a Câmara, fazia o que ele quisesse, tá ligado? Mas aí, aqui no Brasil, aqui dentro, tava suave, tá ligado? Mas lá fora, o Brasil entrou num fight, sabe com quem? Com a Inglaterra, meu parceiro. Isso chamou, sabe de quê? Questão Christ. O que aconteceu? Os ingleses, né? Eles bagunçaram aqui o porto do Brasil, aí foram presos, né? Só que a Inglaterra ficou revolta. Aí ela disse, não, tá errado, pô, cara, qual é? Prender os caras lá? Não pode, você vai ter que pagar uma indenização pra gente. Só que Dom Pedro II, malandramente, levou essa questão para um outro país. Aí o outro país disse, a Inglaterra, não, pô, nesse caso tu tá errada, vai ter que pedir desculpa aqui pro Brasil para todo mundo ver. Mas aí, né, a Inglaterra deu uma de criancinha mimada e falou, não peço desculpa. Aí ela foi e cortou relações com o Brasil, pode isso, cara. Nesse tempo, o Brasil estava tendo um monte de problema econômico, né? Porque quando a família real de Portugal veio aqui para o Brasil, há muito tempo atrás, eles aprovaram uma lei mudando as tarifas alfandegárias. Essa lei praticamente dizia que a Inglaterra poderia vender as coisas aqui baratinho, né? Porque eles não pagavam imposto devido. Até pagavam imposto, mas era aquele imposto só para dizer, tô cobrando, entendeu? Para não ficar mal, mas era uma coisa insignificante. E, mano, tipo assim, isso foi mega ruim pro Brasil. Por quê? Porque os produtos ingleses eram muito melhores, né? E a galera acabava, e também baratos, então a galera acabava preferindo comprar os produtos da Inglaterra ao invés dos produtos brasileiros. Ou seja, tava dando ruim, porque o Brasil não tava conseguindo arrecadar nada. Só que o Brasil foi esperto, né? Ele aproveitou essa briguinha aí com a Inglaterra para poder aprovar uma lei chamada Tarifa Alves Branco. O que era essa Tarifa Alves Branco? Essa Tarifa Alves Branco fazia agora, sim, com que a Inglaterra pagasse
mesmo, né, impostos para o Brasil. O que antes ela pagava 15%, 16%, agora ela vai pagar de 30% a 60% de imposto dos produtos que ela vai colocar para vender aqui no Brasil. Agora sim, o Brasil vai começar a dar uma enchida nos cofres, vai começar a arrecadar dinheiro. Só que, claro, né, óbvio, que a Inglaterra não gostou nada disso. Foi aí que ela falou: ah, é? Tarifa alvo de branco? Deixa comigo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então ela foi lá e fez uma lei também, aprovou uma lei também. A lei chamada Bill Aberdeen. Essa aqui que está escrita aqui. E o que essa lei falava? Essa lei falava que a Inglaterra meio que virava uma espécie de polícia do Oceano Atlântico, né? Meio que dava autorização para os navios ingleses mandar bala mesmo em todos os navios negreiros, né, que enviavam escravos principalmente para o Brasil, que naquela época dependia aí muito, né, da escravidão para manter equilibrada a sua economia. Mas além da escravidão, o Brasil também precisava muito da Inglaterra, economicamente. Ó o PS. Então vamos lá. O Dom Pedro II, ele tinha que agradar dois grupos ao mesmo tempo. A elite latifundiária que precisava, né, dos escravos e que movimentavam a nossa economia, mas ele também ao mesmo tempo tinha que agradar a Inglaterra. Então, o que o cara fez? Ele falou assim: já é Inglaterra, nós vamos abolir a escravidão. E elite latifundiária, nós vamos manter a escravidão por mais tempo possível. Então, Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no país. Agora, não está mais chegando escravos no Brasil. Então, rapidamente vai começar a chegar muitos imigrantes para poder compensar, né, essa falta de escravos, os escravos que não estão mais chegando. Só que vamos pensar, esse pessoal que vinha aqui para o Brasil, obviamente que eles não iriam querer vir para cá para poder ficar trabalhando para o povo aqui. Óbvio que não. Eles iam querer para poder fazer suas próprias coisas aqui, né? Só que os latifundiários, a elite aqui do Brasil, já se adiantou e falou logo com Dom Pedro. Dom Pedro, seguinte, pô, cara, os caras vão chegar aqui e vão zoar tudo aqui, fazer um monte de coisa aqui, vai prejudicar a gente. E você precisa do nosso apoio. Então, Dom Pedro II, mais uma vez malandramente, o que ele fez? Ele fez outra lei, a Lei de Terras do Brasil. Era uma lei que fazia com que o pessoal que fosse chegando não fosse já chegando e sentando na janelinha, tá ligado? Essa lei de terras dizia que para ter terras no Brasil tinha que ter dinheiro, fazendo, né, com que só os latifundiários conseguissem ter terras no Brasil. E quem não tem dinheiro no Brasil vai ter que ser apadrinhado por um deles, né? Ou então trabalhar para eles, o que dá mais ou menos. Vamos lá, agora nós estamos chegando quase no final do segundo reinado. Porque agora o Dom Pedro II ele vai aos poucos perdendo os seus poderes, né, de governo. E o primeiro apoio que ele perdeu foi o apoio da igreja. Por quê? O que aconteceu? Lá em Roma, o Papa fez a Bula Syllabus. Foi onde o Papa manifestou contra alguns acontecimentos, tais como os monarcas, né, que queriam se colocar acima da igreja, acima dos regimentos da igreja. Eles ignoravam muitas coisas,
até nomeavam pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, eles nomeavam padre ou bispos ou o que quer que seja. E o Papa também se manifestou contra a maçonaria. E o que acontecia no Brasil? Dom Pedro fazia isso tudo, né? Ele ignorava as ordens da igreja, ele se colocava acima da igreja, né? E também muitas pessoas do governo, muitas mesmo, pertenciam à maçonaria, né? Ou seja, eles não gostaram disso e Dom Pedro também não gostou, porque também tinha alfinetado ele. E o que Dom Pedro II fez? Ele simplesmente ignorou, né, a bula que o Papa tinha feito e, obviamente, a igreja, né, no Brasil estava do lado do Papa e ela não gostou do que o imperador fez. E também, logo em seguida, Dom Pedro ele perdeu também o apoio do exército. Por quê? Por causa da Guerra do Paraguai. Só que isso aí é um assunto para um outro vídeo. Só que ele também vai perder o quê? O apoio da elite, que é o que mais sustentava ele ali no poder. E o que acontecia? O Brasil estava naquela saga, né, da libertação dos escravos. A Inglaterra estava enchendo a paciência de Dom Pedro, falando: como é que é, rapaz? Tu não vai libertar os escravos, não? E aqui no Brasil também tinha muita gente com ideias abolicionistas, né, que também ficava falando: Dom Pedro, vambora, meu filho. Não libertou ainda os escravos, todo mundo aí já está na tua frente. Inclusive a igreja também queria muito a libertação dos escravos. Então, né, para poder dar um cala-boca em algumas pessoas, o que Dom Pedro fez? Ele aprovou duas leis. A primeira lei que ele aprovou foi a lei do ventre livre. A lei do ventre livre dizia que os filhos de escravas já nasceriam, a partir daquela data da aprovação da lei, eles já nasceriam livres, né? E também dizia que os donos de terra, os donos das escravas, tinham que sustentar esses filhos das escravas até os 6 anos de idade. Ou seja, isso deixou eles bem revoltados. Só que em contrapartida, ele também aprovou uma lei piada, né? Que foi a lei dos sexagenários, que meio que era uma aposentadoria para os escravos. E os escravos que chegassem aos 60 anos, os que chegassem, porque isso era uma coisa quase impossível devido à quantidade de trabalho que eles tinham, né? A quantidade de coisa que ele fazia, o jeito que eles eram tratados, alimentação, saúde, tudo. Influenciava muito para que eles, a maioria, não chegassem à cidade. E também os que chegavam não aguentavam mais fazer nada. Então era menos um fardo para os donos de terras, que não ia precisar ficar sustentando escravo que não fazia nada. Só que nessa época, o Dom Pedro II ele não estava já muito bem de saúde. Então ele teve que ir lá para a Europa se tratar. Então ele foi para lá, para a Europa, e deixou quem aqui no poder? Deixou a filha dele aqui como regente, a Dona Isabel. E o que ela fez? Ela tinha ideias também abolicionistas. Então ela foi lá e aprovou a Lei Áurea em 1888. Foi quando ela deu meio que um tiro no pé da monarquia, porque a elite, teve uma frase que ficou famosa, que a elite foi e falou para Isabel: você libertou uma raça e perdeu a coroa. É, filho. Porque agora a elite do Brasil, que era o que estava sustentando ali o poder da monarquia, começou a pensar em república. República, vamos ver lá, a república é melhor pra gente, a gente vai participar mais. O pessoal também que era de classe média, que não chegava a ser elite do Brasil, mas tinha um poder econômico bom, também queria participar das decisões. E na monarquia eles não teriam esse poder de participar de decisões. Então começaram lá a apoiar a república. Foi quando começaram a pressionar o exército para poder fazer uma intervenção militar. Um nome
fofo para golpe militar que teve no Brasil, que foi instaurado através do Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, a República do Brasil. Então é isso aí. Acabamos aqui agora de falar sobre o segundo reinado. Se você gostou desse vídeo, já vai dando um gostei aqui, já vai se inscrevendo no canal, beleza? E daqui a pouco não, porque eu tenho que descansar um pouco. Mas depois eu vou postar também aqui o vídeo sobre a Guerra do Paraguai. Aí vai também te ajudar a entender o porquê que o exército parou de apoiar a monarquia. Você vai entender melhor no vídeo sobre a Guerra do Paraguai. Beleza? Pode compartilhar o vídeo, compartilha mesmo. Falou assim, o pessoal que agora está estudando para o vestibular, para o Enem. Então, compartilha o vídeo aí, porque aqui, o que foi falado aqui sobre o segundo reinado é uma coisa que cai demais no Enem. Beleza? E também prova militar. Prova militar também cai muito sobre história do Brasil. Então, é isso aí. Tchau.